Olá, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do nono ano, aula de Matemática 2. E na aula de hoje a gente vai ver o capítulo 12, Teorema de Pitágoras. Esse aí é a menina dos olhos, a estrela da geometria, a estrela da Matemática 2 aí, ok? Teorema de Pitágoras, famoso teorema do Pitágoras. O tema dessa aula é somente o Teorema de Pitágoras, suas aplicações, a gente vai ver alguns exemplos. É bem simples, ela é bem direta. Mas a gente vai ver também o que são triângulos pitagóricos. Tem um tipo de triângulo que ganha esse nome, a gente vai ver até o final do vídeo aí. E a gente vai entender como tem origem essa fórmula, certo? Tem a fórmula famosa e a gente vai ver como foi desenvolvida ela. É bem tranquila, bem rapidinha e vai fazer uso dos capítulos anteriores, ok? Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos ao que interessa. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é isso tudo? Lembrando, temos nomes que aqui que a gente aprendeu nos capítulos anteriores que a gente vai precisar usar aqui e eles vão precisar estar no sangue, ok? Vamos lá. Primeiro ele fala de hipotenusa. O que é uma hipotenusa? Hipotenusa é o lado, segmento de reta, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o Teorema de Pitágoras é dado num triângulo retângulo. Beleza? Então, aqui temos esse triângulo com 90 graus e a hipotenusa é o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus. Entendido isso? Catetos. Os catetos são os outros dois lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Porque, olha só, perceba que o ângulo de 90 graus ele nasce nesse vérticezinho aqui. Beleza? Quais são os segmentos de reta que formam esse vértice? Quais são os lados que formam este vértice aqui? São os lados B, que eu chamei de B aqui, e o lado C. Ora, então o lado B e o lado C, quando se encontram, formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, esses caras aqui são catetos. Tá beleza? Então temos aqui A, hipotenusa, B, cateto, e C, o outro cateto. Tá? Voltando ao teorema, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, o valor dela ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como assim? Como é que vai ficar? Não falei que a hipotenusa, B e C são catetos? Então a fórmula é essa. Ó. Quando eu tenho uma hipotenusa ao quadrado, o valor dela, desse número, desse resultado que sai aqui, é igual a soma dos quadrados dos dois catetos, ou seja, a soma dos dois catetos, B e C, elevados ao quadrado. Ok? Eu tenho aqui ó, minha legendinha, para vocês terem no caderno de vocês, anotem sempre, tá beleza? E o Teorema de Pitágoras é somente isso. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O B ao quadrado mais C ao quadrado. A matéria é só isso, acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. Tô brincando, não acabou. Mas diretamente é só isso. Mas agora a gente vai entender como a gente aplica essa fórmula, como a gente identifica os elementos, tá? E como esta fórmula apareceu. Vamos ver um exemplo aí. Agora que a gente já tem a estrutura da nossa fórmula, do nosso teorema, vamos ver o primeiro exemplo aí. Temos aqui um triângulo retângulo, porque ele possui um vértice com ângulo de 90 graus, ok? Com os lados 6, 8 e um lado com medida A, ok? Este lado com medida A é a incógnita que eu quero descobrir, eu dei o nome de A aí, porque parece com a nossa fórmula. E eu tenho esses dois outros ladinhos medindo 6 e 8. Se eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e preciso achar um, ora, é muito simples, eu devo aplicar o próprio teorema, de cara, tá? Lembrando que este A aqui, a posição desse lado está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui e o lado oposto a esse ângulo é o lado A, ou seja, o lado A é a minha hipotenusa, tá? Então, esse cara aqui é a hipotenusa. A gente consegue deduzir isso porque é o único ladinho oposto ao ângulo de 90 graus.
Ora, aplicando o Pitágoras, vai ficar assim. A fórmula do Pitágoras é quem estiver aqui elevado ao quadrado, então aqui é o A que eu quero descobrir, então é ele elevado ao quadrado. Percebam que o valor dele, né, é só A. Na fórmula, quando eu coloco na fórmula, esse valor que estiver aqui ficará ao quadrado. Lembrando que a fórmula é a soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu tenho o cateto B, é o cateto B ao quadrado, mais o cateto C também ao quadrado. Substituindo os valores, eu tenho que 6 é um cateto, então aqui repete o A, porque eu quero descobrir ele, igual cateto B, na verdade, é o cateto 6, então é o valor do 6, porque B é igual a 6, mas na fórmula é B ao quadrado, então vai ficar 6 ao quadrado. O quadrado a gente coloca por causa da fórmula. Repete o mais, cateto C. Ora, o cateto C é 8, então vai ficar 8 elevado ao quadrado. 8 é o valor do cateto e o quadrado é da fórmula. Continuando, eu tenho que a hipotenusa A ao quadrado é igual, poxa, eu devo fazer primeiro as potências antes de fazer a soma. Não confundam isso, beleza? Regra aí do 6º ano de expressãozinha. Então, 6 ao quadrado, 36. Mole, mole. Mais 8 ao quadrado, 64. Agora eu posso fazer a soma. Então, eu tenho a hipotenusa ao quadrado é igual a 36 mais 64, 100. Muito simples, muito fácil. Agora, se eu tenho aqui uma incógnita ao quadrado igual a um número, eu preciso passar esse quadrado para o outro lado. Se de um lado o 2 está no expoente, eu passo para lá como raiz. Se um lado é quadrado, do outro lado é raiz quadrada. Então, o valor do A é igual a raiz quadrada de 100. Portanto, o valor do A é igual a raiz quadrada de 100, 10 centímetros. Muito mole, muito fácil. Beleza? Vamos aí para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz assim: determine a diagonal de um retângulo com os lados de medidas 40 centímetros e 30 centímetros. Bom, é um exemplo que só tem o texto e não tem a figura. Como a gente já sabe, se não tem a figura, eu devo fazer a figura de acordo com como foi dado. Bom, devemos determinar a diagonal. Então, a gente vai precisar desenhar uma diagonal no final das contas. Diagonal de quem? De um retângulo. Ora, então, farei o retângulo. Está aí desenhado o nosso retângulo. E agora ele diz que as medidas do retângulo são 40 centímetros e 30 centímetros. Bom, ele deu duas medidas diferentes e o nosso retângulo, a gente sabe que se os lados são diferentes, um lado vai ser maior e o outro vai ser menor. Como eu dispus o meu retângulo dessa forma, eu vou colocar o meu lado maior aqui, ó, aqui embaixo, com 40 centímetros. E o meu lado menor, vou usar aqui, ó, 30 centímetros. Eu poderia ter desenhado o triângulo, o retângulo também, de forma diferente, não ia alterar em nada. Ok? Ótimo. Como é um retângulo, significa que eu tenho os meus ângulos dos vértices de 90 graus. Afinal, é um retângulo. Então, aqui é 90 graus, aqui também. Os 4 vértices do triângulo medem 90 graus. Beleza? Bom, então temos aí os lados e temos aí os nossos ângulos. Ele quer saber o valor da nossa diagonal. Ora, antes da gente traçar a diagonal, a gente precisa entender o que são diagonais. Só para relembrar. Diagonais são segmentos de reta internos ao nosso polígono, ok? Que ligam vértices não consecutivos. Então, se eu pego este vértice aqui como referência, para traçar a diagonal dele, eu não posso ligar nem com esse cara, nem com esse. O único vértice que sobrou é o do outro lado. Então, traçada agora aí a nossa diagonal, o que esta figura aqui parece pra gente? O que ela parece? Ela parece um triângulo, não é?
E tá certo. E não qualquer tipo de triângulo. O triângulo com um vértice equivale a 90 graus. É um triângulo retângulo. E esta medida aqui é a diagonal. Eu preciso saber o valor dela. Então, eu vou chamar ela de x. Se eu quero saber o valor, chamarei de x, a nossa incógnita. Ok? Se eu quero saber um dos lados do triângulo e eu tenho os outros dois, nada mais justo do que eu usar o teorema do tio Pete, Pitágoras. Igual a gente usou no exemplo anterior. O cateto, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Agora, quem que é o meu A? O meu A é a hipotenusa, sempre. A hipotenusa, B um cateto, C outro cateto. Neste caso aqui, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é o x. Então, o meu A, que é o valor da minha hipotenusa, na verdade aqui é o meu x. Quem é o meu B? Tanto faz quem eu usar para o B. Eu posso usar tanto o 40 quanto o 30. A ordem não vai alterar nada. Então, aqui o meu B pode ser igual a 40, ok? E o meu C pode ser igual a 30. Tranquilamente. Sabendo agora os valores, eu vou aplicar a fórmula. Então, vai ser x ao quadrado, porque x é igual a A. Vou fazer aqui do lado. X ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. É o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Se o meu B é 40, o B é 40. Ok? Mas, por causa da fórmula, ele deve ficar ao quadrado. Mas... falei mais igual a Xuxa. 30 ao quadrado, porque é o C. Ok? Então, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Quanto que vai dar essa brincadeira aí? Resolvendo, então, vai ficar x ao quadrado, quem eu quero descobrir, 40 ao quadrado, 1.600, mais, repete o mais, 30 ao quadrado, 900. Agora que eu posso somar, eu tenho meu x ao quadrado igual 1.600 mais 900, quanto que dá? 2.500. Lembrando agora, se eu tenho uma incógnita ao quadrado igual a um número, este 2 que está ao quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Ok? É como se eu fizesse raiz quadrada em ambos os lados. X é igual a raiz quadrada de 2.500. Então, x é igual a 50 centímetros. Muito fácil. Beleza? Recapitulando, então, desenhamos o nosso retângulo, fizemos a diagonal, porque ele pede a diagonal, e quando construímos a diagonal, a gente percebe que dentro do retângulo eu tenho um triângulo também retângulo, ok? Com os catetos 30 e 40. Tenho a minha fórmula de Pitágoras, tio Pete, só para os íntimos, e tenho que o meu x é a hipotenusa, então o A, que é a hipotenusa, é igual ao x, é a mesma coisa. E o B aqui, ó, que é um cateto, 40, C, o cateto, é o 30. Substituindo na fórmula, x ao quadrado, 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Não esqueçam a ordem de resolução, pelo amor de Deus. E temos aí a nossa hipotenusa. Tá beleza? Agora que a gente já sabe o que é e como funciona o Teorema de Pitágoras, acredito que faça sentido a gente aprender como a gente demonstra a existência dele. Como é que a gente sabe que isso é verdade? É muito simples, a gente demonstra a partir de outras relações que a gente já sabe que é verdade. Por exemplo, matéria dos capítulos anteriores, relações métricas do triângulo retângulo. Já conhecemos essas relações aqui, certo? Temos o triângulo retângulo ABC, beleza? As projeções M e N e a nossa altura, aqui dividindo os segmentos, H. Ok? Bom, é uma relação entre fórmulas que a gente vai fazer. Duas fórmulas básicas que a gente vai usar e uma terceira bem basicona que a gente consegue determinar, né, só de olhar, que esse segmento é igual a esse. Então, o valor da hipotenusa é igual a esse M mais esse Nzinho aqui. M mais N.
a gente vai precisar usar isso aí no final. Por que que eu usei esse triângulo aqui com os elementos de relações métricas? Porque a gente vai usar as fórmulas dele. A primeira já está aqui, ok? Então vamos usar as próximas. Bom, lembra que a gente tinha que quando usávamos um cateto, por exemplo, o cateto B ao quadrado, o valor dele era igual à sua projeção M, cateto B, projeção M, vezes a hipotenusa completa. Então, o B ao quadrado é o M vezes o A. Isso aqui é matéria do capítulo anterior. Vocês já devem saber isso aqui, beleza? Mesma coisa para o outro cateto. Cateto C, projeção do cateto C vezes a hipotenusa toda. Então, N vezes a hipotenusa toda. Isso daqui a gente já conhece, matéria antiga. O que eu posso fazer com essas duas fórmulas? Eu vou somar essas duas fórmulas. O que eu vou obter se eu somá-las? Vou ter que B ao quadrado mais C ao quadrado. Já está aparecendo aí. Repete o igual. A gente soma igual, a gente faz sistema de equações, ok? M vezes A mais N vezes A. Então, M vezes o A mais N vezes o A. Continuando, o que eu tenho aqui? Esse Azinho aqui, ele multiplica tanto o M quanto o N. Então, se eu tenho o mesmo fator multiplicando duas parcelas, eu consigo colocá-lo em evidência. Colocando então o A em evidência, o que a gente tem? Repete o B e o C, B ao quadrado mais C ao quadrado, igual. Colocando o A em evidência, quem sobra do lado de dentro? Sobraria M mais o N, vezes o A do lado de fora. Só que quem é M mais N? M mais N, a gente não já sabia que ele era igual ao A. Então, o que a gente tem aqui? Que B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado é igual a, isso aqui resulta em A, né? Vezes o A. Ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Esta aqui é a nossa fórmula de Pitágoras. Temos aqui o cateto B, cateto C e hipotenusa A. Cateto B, cateto C, hipotenusa A. Então, está demonstrada aí. Está demonstrada aí a nossa fórmula de Pitágoras. E, para terminar, a gente vai ver finalmente o que são triângulos pitagóricos. Isso, são tipos de triângulos que ganham aí o nome do nosso queridinho Pitágoras. O que são triângulos pitagóricos? É bem fácil. Triângulo pitagórico é dado por catetos de medidas 3 e 4. Então, triângulo pitagórico é um triângulo retângulo como qualquer outro, ok? E ele é dado por medidas dos catetos 3 e 4, ok? Sabendo os catetos, a hipotenusa sempre vai ser a medida 5. Então, o triângulo 3, 4, 5 é chamado de triângulo pitagórico. As unidades de medida não vão importar. Como assim não vão importar? Prestem muita atenção. Se eu tiver um triângulo de 3 centímetros, 4 centímetros aí dos catetos, e hipotenusa 5 centímetros, tudo em centímetros, por exemplo, vai estar valendo a certeza de que esse cara é um triângulo pitagórico, ok? E se eu tivesse, por exemplo, um triângulo menorzinho com 4 milímetros de cateto, 3 milímetros de cateto, 4 milímetros de cateto e hipotenusa de 5 milímetros, esse cara agora, mesmo sendo menorzinho, seria um triângulo pitagórico? Também seria, ok? O importante é que as unidades de medidas sejam todas iguais, ok? Se um cara tiver em milímetros, todo mundo tem que dar. Se tiver em centímetros, também. Se tivesse em metros, também está valendo, ok? Isso vale só para o 3, 4, 5? Não.
O 3, 4, 5 é o nosso triângulo básico, é o que dá referência para todos os outros. Entretanto, vale para os semelhantes, todos os semelhantes, ok? Lembrando que os triângulos semelhantes são os triângulos que possuem aí uma constante K. Lembra da aula dos capítulos passados? Possuem uma constante K que dá o valor do próximo triângulo. Exemplo, esses dois triângulos que eu desenhei, se eles forem de medidas, por exemplo, aqui, esse cateto valendo 6 metros, por exemplo, e esse cateto aqui valendo 8 metros, eu não precisaria fazer a fórmula de Pitágoras para saber que a hipotenusa vale 10 metros. Mas por quê? Percebam que o triângulo pitagórico tem medidas 3, 4 e 5. E o triângulo que eu desenhei aqui tem medidas 6, 8 e 10. Qual a relação de proporção entre eles? 2. Esse cara aqui, mesmo que o tamanho não corresponda a isso, está fora de escala. Este cara aqui é o dobro desse. Ou seja, se eu multiplicar aqui 5 vezes 2, eu tenho meu 10. Se eu multiplicar aqui o cateto 8, que no caso aqui é o 4, 4 vezes 2, eu tenho o meu cateto 8. Se eu multiplicar aqui 3 vezes 2, eu obtenho o meu cateto 6. Percebam que eu tenho os meus catetos 3, 4 e 5. E todos multiplicados pela mesma constante. Nesse caso aqui, a constante de proporcionalidade é igual a 2. Ok? Vale para qualquer tipo de constante. Se eu tenho esse triângulo aqui pitagórico de lados 30, 40, eu não preciso calcular nada para saber que a hipotenusa vale 50. Qual foi a constante que a gente multiplicou? Aqui, ó. Nossa constante foi por 10, né? 5, 50. A constante é 10. 4, 40. 3, 30. Então, se eu multiplicasse aqui o 5 vezes o 10, daria 50. 4 vezes 10, 40. E 3 vezes 10, 30. Percebam que, novamente, eu tenho os lados do meu triângulo pitagórico multiplicados pela mesma constante. Tá beleza? Triângulo pitagórico é só isso. É o triângulo 3, 4 e 5. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa aí foi a matéria do capítulo 12. Matéria bem direta, tá? Teorema de Pitágoras. Vimos aí como foi construída a fórmula de Pitágoras. Tem várias maneiras de demonstrar a veracidade delas. Mostrar que ela existe, certo? E que é válida. Não esqueçam de passar sempre a limpo. Tenham o caderno de vocês. Façam os desenhos com cuidado. Tenham sempre preocupação em serem organizados, tá bom? E façam anotações da forma que vocês quiserem, tá? Recomendo vocês pesquisarem no YouTube, tem vários vídeos falando sobre experiências com o triângulo pitagórico, com o triângulo de Pitágoras, tá? Que são bem legais, aplicados aí à física, vários fenômenos da natureza, tá bom? É só dar uma pesquisada que é bem bacana, ok? Beijo, um abraço. Now the world don't move to the beat of just one